Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Trollbino e eu tô aqui hoje para continuar falando sobre RPG. E o que eu quero começar aqui hoje é uma série sobre mestrar, sobre narrar, sobre como narrar, sobre o que você precisa fazer para perder o seu medo de mestrar uma aventura, de mestrar uma campanha, de colocar a sua criatividade em prol dos jogadores e de contar uma história. A maioria dos jogadores iniciantes, e eu falo que maioria porque é realmente a grande maioria mesmo, sempre acha que o mestre ele é um cara de outro mundo, que ele tem alguma coisa a mais, que ele é uma pessoa, sabe, diferenciada, que ele é um gênio. E eu já vi várias vezes iniciantes chegando pra mim e falando: pô, mano, eu vi você mestrando e putz, como é que você consegue pensar nisso tudo? Como é que você consegue interpretar tantos personagens diferentes? Como é que você consegue pensar na trama e conduzir os jogadores pela trama? E quando sai alguma coisa errada, você tira, inventa coisa do nada? Pô, isso deve ser complicado, deve ser difícil pra caralho. Olha, pode parecer difícil, mas a realidade, ela não é essa, a realidade é um pouco diferente, nem é tão difícil assim. Mestrar, ou narrar, né, como o pessoal fala agora, acho que ninguém mais usa esse termo mestrar, é uma coisa que ela depende única e exclusivamente de você, sabe? Da pessoa que quer ser narrador, da pessoa que quer ser mestre. Porque a única coisa que você precisa para ser um narrador, para ser um mestre, é boa vontade e dedicação. É um trabalho mais complexo do que você jogar? É, porque enquanto quando você joga, você controla um personagem, quando você mestra, você controla vários personagens, você controla monstros, você controla situações, você controla ideias, você controla rotas, você controla planos, você controla tudo que envolve o mundo de jogo que não são os personagens dos jogadores. Então, mestrar é um pouco mais trabalhoso? É. Mas está longe de ser uma tarefa impossível ou uma tarefa que você precisa ser um gênio para fazer. Não, mestrar é algo possível para qualquer pessoa que tenha boa vontade e dedicação. E foi exatamente no intuito de ajudar esses jogadores iniciantes que querem mestrar, que querem perder o medo de mestrar, que eu resolvi fazer uma série de vídeos sobre dicas, com dicas. Não vou falar que é um tutorial para você mestrar, para você conseguir mestrar, um tutorial de como criar uma aventura. Não, eu não tô aqui para cagar regra para ninguém. O que eu quero é dar dica para você que tem medo de mestrar, de como fazer a história, de como conduzir a história de forma que ela saia natural, de forma que ela saia legal, de forma que, utilizando conceitos básicos e um mínimo de criatividade, você consiga dar para os seus jogadores um bom momento de diversão e ter aí uma história consistente e interessante. E eu acho que para começar, acho que o mais importante para começar a mestrar é primeiro entender qual é o papel do mestre dentro do jogo. O que o mestre faz dentro do jogo. Os jogadores, obviamente, são os personagens principais da história e eles têm que resolver desafios. Mas e o mestre, o que ele faz? O mestre, ele é o cara que cria a história e vai colocar para esses jogadores os desafios. É responsabilidade do mestre desenvolver um enredo em que os personagens vão se inserir, criar a história de forma que ela seja interativa, ou seja, que os jogadores interajam entre si e com os eventos da história, e criar desafios que levem esses jogadores do ponto A até o ponto B. Isso, lógico, de forma lógica e coerente, e divertindo os players no processo. Uma das coisas mais importantes, e eu acho que a primeira dica que eu tenho que dar na hora que você fala em como ser mestre, é a noção de que essa história interativa que você cria, ela tem que gerar nos jogadores a sensação de evolução. Os jogadores, eles têm que ouvir a história, eles têm que interagir com a história, e para eles essa história tem que evoluir, ela tem que ir para frente.
Eles têm que ter essa sensação de que a história está indo para frente, que as coisas estão acontecendo. Se eles não tiverem essa sensação, muito provavelmente eles não vão conseguir se conectar de forma tão profunda, de forma tão bacana com os próprios personagens e com o enredo no todo, o enredo como um todo. E para essa história poder evoluir, para os personagens conseguirem ter essa imersão e essa história evoluir, é importantíssimo que o mestre tenha uma coisa em mente. E isso realmente é bem importante. Eu acho que, na verdade, todo ponto de se falar qual é a função do mestre é exatamente para poder falar nisso. Que é, o mestre, ele não está nem contra, nem a favor dos jogadores. Entenda bem, o mestre não é inimigo dos jogadores. O mestre não é o benfeitor dos jogadores. Não, ele não pode ser. Tá, ele não pode ser na maior parte do tempo. Existem algumas situações em que você vai ter que ser inimigo e que você vai ter que ser um amigo dos jogadores. Mas na maior parte do tempo ele não pode ser. Ele é simplesmente o condutor da história. É o mestre o responsável por conduzir os eventos da história e relacionar estes eventos com os jogadores. Então, se você como mestre se coloca no papel de relacionar a história que você criou, o universo em que essa história está inserido, com os jogadores, você está indo no caminho certo. Você não quer matar os jogadores. Você não quer salvar os jogadores. Os jogadores se matam ou se salvam sozinhos. Você simplesmente conduz a história para que eles possam interagir com essa história. E lógico, você acaba controlando, como você conduz a história, você acaba controlando todo o universo em que os jogadores estão inseridos. Então, se você diz, por exemplo... A história termina em uma ponte de madeira, que leva de um lado do penhasco onde vocês estão até o outro lado. A ponte, ela parece frágil, as cordas parecem velhas, e por ser uma grande altura, com certeza a vertigem vai afetar vocês de forma bem radical, caso vocês tentem atravessar. É algo que salta aos olhos. Do outro lado da ponte, algumas criaturas começam a gritar e falar uma língua que vocês desconhecem. A intenção do mestre, obviamente, é botar os jogadores numa situação de perigo, em que eles vão atravessar a ponte e ainda lidar com criaturas que estão do outro lado da ponte. Mas pode haver um jogador que tem uma ideia melhor. Ô, mestre, eu tô vendo aqui na ficha que eu tenho um tapete voador, ou que eu tenho magia voo. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar a magia voo no bárbaro do grupo para ele poder voar até o outro lado, começar o combate com as criaturas enquanto a gente atravessa com mais tranquilidade. Veja que o mestre, ele pensou num desafio complicado para os jogadores e um personagem teve uma ideia que facilitou isso. As coisas não aconteceram como o mestre pensou que ia acontecer. Ele queria que ela acontecesse de um jeito, para dar um tom dramático. Tudo isso o mestre pensa quando ele está criando a aventura, né? Naquilo que os jogadores podem sentir. Mas os jogadores, eles interagem com a história, então eles vão pensar, obviamente, em formas de tentar facilitar a coisa para eles. E isso é natural. O mestre tem que se lembrar sempre de que ele não pode mover os jogadores como peões. Ele não pode fazer com que a sua vontade se sobressaia em relação à vontade dos jogadores para a história sair como ele quer que ela saia. Lógico, o mestre, ele tem o poder total, ele pode vetar ou não coisas, isso vai ser um assunto de um outro vídeo, os poderes do mestre vai ser um assunto de outro vídeo, ele é como um deus dentro do mundo, ele pode fazer uma série de coisas, mas não é porque ele pode fazer que ele deve fazer. Muitas vezes o mestre tem que aceitar que os jogadores tiveram uma ideia que vai quebrar o plano dele e deixar que os jogadores executem essa ideia. Porque isso faz parte do RPG. Isso faz parte da interação dos jogadores com a história, que é a parte mais importante dentro do jogo, no mínimo para mim. Lógico, isso é uma visão muito particular. Eu conheço gente que só quer saber de número, planilha, estratégia e matemática. E não tá errado jogar assim. Mas essas dicas que eu dou não são para essas pessoas. São para pessoas
que jogam RPG dentro de um espectro maior, que se interessam tanto com regra quanto com a interpretação, com a história em si. Eu tenho um exemplo muito bom dessa questão de como às vezes os jogadores acabam driblando os planos do mestre e o mestre não pode simplesmente controlar o que eles fazem, dizer o que acontece ou não acontece, que é o seguinte: na atual aventura que eu estou mestrando para o meu grupo, os jogadores foram contratados para resolver um problema numa determinada cidade. Só que eles tinham que resolver esse problema de forma silenciosa, de forma a não chamar a atenção para a investigação que eles estavam fazendo. Qual foi a primeira coisa que os jogadores fizeram? Sentaram a porrada e botaram fogo numa mansão. Eles perderam muito com isso. Perderam. Eles quebraram a aventura de certa forma. Eventos que aconteceriam lá na frente eu tive que adiantar para que as coisas continuassem rodando, para que houvesse uma evolução da história. Eles quebraram toda a parte da investigação e acabaram pulando um grande pedaço da aventura. Eu ia simplesmente impedir que eles fizessem isso, falar: não, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem, eu não planejei isso, então vocês não podem fazer. Não, eu não ia fazer isso. Eu simplesmente deixei que eles colocassem fogo na casa, na mansão, deixei que eles tocassem o puteiro, deixei que eles acabassem com várias pistas que iam elucidar muito, muito, muito sobre esse início da campanha, pelo simples fato de que essa foi a decisão deles. Eles interagiram dessa forma com a história. Paciência. Dá um pouquinho de frustração você passar horas e horas e horas criando coisas para os jogadores ignorarem? Dá. Mas semestre é saber lidar com isso, é saber lidar com a frustração de muitas coisas que você criou não serem utilizadas. Faz parte. E ainda assim, apesar da ponta de frustração por não ter podido utilizar tudo que eu preparei, houveram momentos divertidos desse caos que eles criaram. Houveram combates divertidos, houveram situações divertidas. Os jogadores, o grupo acabou se unindo até mais do que eu imaginei que ele se uniria. E isso tudo porque foi um desdobramento natural da situação que o grupo gerou diante da história. Lógico, os jogadores acabam perdendo muito com isso. Perdem, lógico que perdem. No caso do meu grupo, eles perderam pistas, eles perderam tesouros, eles perderam itens, eles perderam a oportunidade de conhecer coisas sobre a campanha que hoje, sem saber, me dá novos horizontes do que fazer. Porque eles estão dentro de um tobogã descendo em alta velocidade sem saber o que está acontecendo. Eles podem, por exemplo, eu posso colocar eles, não que eu vou fazer isso, entendeu? Vocês do grupo que estão assistindo, eu provavelmente não vou fazer isso exatamente o que eu estou falando aqui. Eu poderia fazer, mas não vou. Eu poderia acabar aliando eles com o vilão. Eles não fazem ideia de quem seja o vilão. Eu posso fazer o vilão se tornar amigo deles. O vilão poderia fazer eles executarem coisas que na campanha original, antes deles arrebentarem tudo, eles estariam tentando evitar. Olha só que genial, cara. Na verdade, olhando isso agora e falando isso, eu podia ter usado, né? Eu podia não ter dado esse exemplo e utilizado isso. Ia ser bem bacana. Mas enfim, é isso que acontece. Isso é o que acontece quando você, como mestre, não prende os seus jogadores àquilo que você planejou. Você deixa os seus jogadores livres, lógico, dentro de um contexto, para fazer aquilo que for apropriado para eles, aquilo que eles quiserem fazer. E o que eles quiserem fazer, às vezes vai ser aquilo que você quer que eles façam. Às vezes vai ser uma coisa completamente diferente. Mas ainda assim, a história vai evoluir. E você vai ter novos ganchos, e você vai ter novas situações, e você vai ter novos NPCs, e você vai ter toda uma nova diversão que muitas vezes vai surpreender você, mestre. Você vai se divertir com coisas que você não planejou. Você vai se surpreender com coisas que brotaram na sua mente na hora da aventura. Que, sabe, falou, putz, agora eu posso colocar isso. E você vai e coloca, introduz aquele elemento e fala, mano, isso ficou bem mais legal do que eu tinha imaginado.
Então, ser mestre é exatamente isso. É você saber conduzir a história de forma interativa, levando os personagens de um ponto A até um ponto B, com coerência e principalmente com diversão. Fazendo isso sem prender os jogadores e conduzi-los como peões. E aqui eu termino esse vídeo porque no próximo eu já quero começar a dicas de como preparar a aventura, como estruturar uma aventura, o que eu tenho que fazer para estruturar a minha aventura, o que eu preciso pensar e o que é desnecessário pensar. Quais ideias são boas para se colocar e quais ideias podem não ser tão boas porque eu posso acabar perdendo essas ideias no meio do caminho. Eu posso gastar horas e horas pensando em uma coisa que os jogadores vão simplesmente ignorar. Como evitar esse tipo de coisa? Isso tudo vai vir aí nos próximos vídeos. A minha intenção é que no final dessa série, você, jogador, que tem vontade de ser mestre, ou você, pessoa que conhece o jogo, quer apresentar para os amigos, mas não sabe como criar uma aventura, no final dessa série você vai ter a sua aventura ou a sua campanha prontas para você poder sentar e mestrar com os seus jogadores. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito. Olha, gente, eu não gosto de ficar pedindo isso, mas muitas vezes vocês acabam esquecendo de deixar o like. Entendeu? Vocês que assistem até o final podem acabar esquecendo de deixar o like, então não esqueça aí de deixar o seu like. Se você gostar, é claro. Se você não gostar, deixa o dislike, mas comente aqui embaixo por que você não gostou. O que você acha que eu posso melhorar? O que você acha, onde é que você acha que estão os meus erros? Por favor, o feedback de vocês é muito importante. Para você deixar o like também, comente o que você acha, o que você quer ver nessa série, o que você quer ver eu falando sobre RPG. Sempre deixe aí o seu feedback, ele é muito importante. Vão estar aparecendo aqui agora outros 2 vídeos do canal. Se você ainda não assistiu, assista. A gente traz muito aqui sobre Magic, sobre RPG agora. Vou trazer em breve também sobre literatura, cinema e tudo que eu tiver sobre os hobbies nerds que eu tanto gosto. Bem, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima!